O barulho não parecia o fim de um regime. Parecia mais uma manhã estranha no Rio de Janeiro. Cavalos, espadas, oficiais, tropa em movimento, gente olhando de canto, gente tentando entender se era desfile, revolta, mudança de gabinete ou só mais uma agitação da corte. O Império do Brasil, que tinha atravessado décadas, não caiu no meio de um grande levante popular, nem sob o empurrão de multidões nas ruas. Caiu quase em silêncio para a maior parte da população. Enquanto poucos homens decidiam o destino do país, o povo assistia sem saber direito o que estava vendo. A imagem é dura porque ela quebra uma crença repetida por muito tempo, a de que a República nasceu como vontade clara da nação. Não nasceu assim. O 15 de novembro de 1889 foi, antes de tudo, um movimento de quartel e de elite, conduzido por militares e civis próximos do poder, com participação popular muito pequena. A frase de Aristides Lobo, escrita logo depois do episódio, virou a síntese mais conhecida daquela cena. O povo assistiu a tudo bestializado, atônito, sem entender o que significava. Para entender por que esse desfecho foi possível, é preciso sair daquela manhã e voltar alguns anos. O segundo reinado não estava desmoronando por falta de solenidade, mas por desgaste. Dom Pedro II ainda era uma figura respeitada em muitos círculos, e a monarquia não caiu porque o imperador virou um tirano impopular da noite para o dia. O problema era mais fundo. O regime tinha perdido aliados importantes. A crise vinha se acumulando em camadas. A chamada questão religiosa abalou a relação entre Estado e Igreja. A questão militar feriu o orgulho e a ambição política de um exército que saíra fortalecido da Guerra do Paraguai. E a abolição da escravidão, feita em 1888, embora hoje seja lembrada como um marco moral incontornável, rompeu de vez parte da aliança entre a monarquia e grandes proprietários escravistas, que se sentiram traídos por não receber indenização. O império seguia de pé, mas já não conseguia reunir o mesmo bloco de sustentação. Esse detalhe muda tudo, porque desmonta a versão romântica de uma nação inteira acordando republicana. O que havia de fato era uma combinação de ressentimentos, cálculos e disputas por espaço. O movimento republicano existia, claro, e desde a década de 1870 articulava jornais, clubes e discursos. Só que ele não era uma onda popular avassaladora, empurrando a rua para cima do trono. Era muito mais forte entre setores letrados, militares, profissionais liberais e grupos de elite regional. A própria ideia de república circulava em jornais e reuniões políticas muito mais do que nos cortiços, nas áreas pobres, nos mercados, nos portos ou entre trabalhadores recém-libertos que viviam outro drama: sobreviver no dia seguinte sem terra, sem reparação e sem cidadania real. A monarquia caiu num país que sequer tinha integrado a maioria da população à vida política. Falar em vontade do povo, nesse contexto, exige cuidado. Quem era esse povo com voz institucional em 1889? Quase nunca eram os de baixo. No Rio de Janeiro, então capital do Império, a vida misturava luxo oficial e precariedade social num contraste brutal. Carruagens e fardas conviviam com ruas irregulares, moradias apertadas, trabalhadores pobres, vendedores ambulantes, libertos tentando achar lugar numa ordem que os havia soltado sem lhes entregar meios de vida. A política formal circulava nos gabinetes, nos quartéis, nas redações, nos salões, não no cotidiano da maioria. Quando se diz que a população assistiu de longe, isso não quer dizer apenas distância física, era distância política mesmo. O cidadão comum não participava do centro das decisões, não era consultado, não era preparado para decidir os rumos do Estado. O Brasil chegou ao fim da monarquia com instituições estreitas, voto restrito e uma cultura política profundamente marcada pela exclusão. A República não surge para corrigir isso de imediato. Ela herda esse limite. Em certo sentido, nasce já carregando essa contradição dentro dela. No meio desse ambiente, aparece a figura decisiva e também contraditória de Deodoro da Fonseca. Militar prestigiado, monarquista por formação em vários aspectos, homem de relações pessoais complexas, ele não entra em cena como um revolucionário inflamado, disposto a refundar o país por ideal democrático. Sua participação no 15 de novembro
foi resultado de pressões, intrigas, boatos e rearranjos rápidos. Há toda uma discussão historiográfica sobre a medida exata de sua convicção republicana naquele instante. Mas uma coisa é segura: a queda do Império não aconteceu depois de um grande processo eleitoral, de uma consulta nacional ou de uma insurreição popular coordenada. O movimento parte do alto. Quando a tropa sai às ruas e o gabinete imperial é derrubado, a ruptura institucional já está em curso antes mesmo de o país comum entender o que veio abaixo. O novo regime é anunciado quase como fato consumado. Vale imaginar a confusão de quem viu aquilo ao vivo. Gente parada, olhando movimentação militar, tentando decifrar o que se passava. Muitos acreditaram estar vendo apenas uma parada. Essa informação não é uma licença poética. Ela aparece no relato clássico ligado ao episódio. Isso revela uma verdade desconfortável. A República, símbolo que depois seria apresentado como fundação de um novo tempo, nasceu sem rito popular de origem. Não houve praça tomada por uma massa organizada, exigindo o fim da monarquia. Não houve um país em suspensão esperando a ata de sua nova soberania. Houve comando, adesões calculadas, neutralização de resistências e rapidez para consolidar a mudança antes que ela pudesse ser contestada. Essa velocidade ajudou a dar ao golpe a aparência de inevitável. Quando o povo percebeu, o nome do regime já tinha mudado. E isso importa porque a forma como um regime nasce deixa marcas. A República Brasileira não começou com um pacto amplo de participação. Começou prometendo liberdade, enquanto mantinha de fora justamente os setores que mais poderiam dar lastro popular ao novo sistema. Os negros libertos não foram incorporados como sujeitos políticos centrais. Os pobres urbanos continuaram longe do poder. Os analfabetos seguiriam excluídos do voto por muito tempo. O Brasil trocou a coroa pelo barrete republicano sem resolver o problema mais espinhoso de todos: quem de fato conta dentro da nação. A mudança de regime foi real, profunda em vários pontos, mas ela veio com um vazio. Saiu o imperador. Não entrou o povo. Quando a noite caiu sobre aquele novembro, o país já era outro no papel. O que ainda não estava claro era para quem esse outro país tinha realmente sido criado. A queda da monarquia costuma ser contada como se fosse o clímax inevitável de uma longa marcha republicana. Só que a história real é mais torta. O Império não tombou, porque foi vencido numa disputa limpa entre projetos expostos ao país inteiro. Tombou porque suas bases estavam rachadas e porque os grupos capazes de agir com força tinham armas, prestígio e pressa. O exército vinha mudando sua própria imagem desde a Guerra do Paraguai. Não queria mais ser apenas corpo obediente do Estado imperial. Queria voz, influência, papel dirigente. Essa mudança de mentalidade pesou muito. A chamada questão militar não foi um detalhe burocrático. Foi o nome dado ao conflito crescente entre oficiais e a estrutura de poder do Império, que ainda tratava os militares com limites que eles já não aceitavam. Um setor armado e convencido de seu papel nacional passa a olhar para a monarquia como um obstáculo. Isso nunca é pequeno. Ao mesmo tempo, o movimento republicano civil fazia seu trabalho de corrosão. Jornais republicanos, clubes políticos, intelectuais, profissionais liberais e lideranças regionais vinham espalhando uma crítica dura ao regime monárquico. Falava-se em atraso, centralização excessiva, privilégio dinástico, necessidade de federalismo, modernização institucional. Só que esse discurso, embora forte em certos meios, não alcançava o conjunto da sociedade de forma homogênea. A maioria da população brasileira da época não vivia imersa em debate doutrinário sobre presidencialismo, federação e laicidade do Estado. O país era majoritariamente pobre, desigual, com baixa escolarização e participação política estreita. Isso cria uma diferença decisiva entre propaganda e capilaridade real. O republicanismo tinha barulho na imprensa e articulação nos círculos influentes, mas não era uma paixão de massas nas ruas do Rio. A abolição da escravidão, um ano antes, deixou o terreno ainda mais instável. Em 13 de maio de 1888, a assinatura da Lei Áurea encerrou formalmente a escravidão no Brasil, mas sem entregar terra, renda, educação, proteção ampla
ou cidadania substantiva aos libertos. Para os ex-escravizados, a liberdade veio acompanhada de abandono. Para muitos proprietários, veio acompanhada de revolta contra a coroa. Essa dupla fratura costuma passar rápido em muitos relatos, mas ela é central. A monarquia perdeu apoio entre setores poderosos e não ganhou, em compensação, uma base popular mobilizada que a defendesse nas ruas. O resultado foi um vazio perigoso. O regime ficou vulnerável num momento em que seus inimigos tinham organização e seus possíveis defensores não tinham nem comando nem espaço político para reagir com força. No dia 15, a movimentação liderada por Deodoro da Fonseca derruba o gabinete e acelera a queda de Dom Pedro II. O processo tem cara de improviso em alguns instantes e, ao mesmo tempo, revela preparação política anterior. Essa mistura é uma das chaves do episódio. Não foi uma rebelião popular espontânea, nem uma peça perfeitamente ensaiada em todos os detalhes. Foi uma operação de oportunidade histórica. Boatos sobre prisões, tensões entre oficiais, disputas entre lideranças e o enfraquecimento do centro imperial empurraram os acontecimentos. A habilidade dos republicanos esteve em transformar uma crise de governo numa mudança de regime. Isso exige decisão, mas exige também um cálculo frio, agir antes que a indecisão devolva fôlego ao adversário. Foi o que aconteceu. Há uma imagem poderosa nesse momento. O império termina sem uma guerra civil aberta e sem grande resistência de rua. Isso, à primeira vista, pode parecer sinal de maturidade política. Nem sempre é. Às vezes é só sinal de que a maioria estava fora do jogo mesmo. Quando a troca de regime ocorre num circuito estreito, a ausência de reação popular não pode ser lida automaticamente como consentimento. Pode ser, como no caso brasileiro, sintoma de exclusão, surpresa e distância. O povo não reagiu em massa, porque não comandava o processo, não dominava a informação e não tinha mecanismos para intervir de maneira decisiva. A famosa expressão bestializado não fala de apatia natural do brasileiro, como às vezes se repete de forma preguiçosa. Ela aponta para uma estrutura política que mantinha a população longe do centro do poder. Nos meses seguintes, o novo governo provisório começou a moldar a nova ordem. E aí aparece outro ponto importante para o teu vídeo. A República não foi só mudança de nome. Ela mexeu em símbolos, instituições e práticas. Províncias viraram estados. O Estado se separou da Igreja. O casamento civil ganhou força pública. O registro civil tornou-se peça central da vida legal. O presidencialismo foi adotado no lugar do arranjo parlamentar do Império. Tudo isso alterou a forma de organização do país. Só que essas mudanças vieram por cima, conduzidas pelo governo provisório e depois pela Constituição de 1891, sem participação popular comparável a que hoje associamos a um processo constituinte aberto. O próprio Senado destaca que a primeira Constituinte republicana teve ausência do povo e que sua feitura foi muito diferente da construção constitucional de 1988. Esse é o coração dramático da história. O Brasil entra na República sem ter passado por uma experiência republicana de base. A linguagem era nova, os emblemas eram novos, a promessa de modernidade seduzia, mas a cidadania seguia curta. O voto continuava restrito, os analfabetos permaneciam excluídos e a maioria esmagadora do país continuava longe dos centros decisórios. A troca foi profunda no topo e insuficiente na base. Para quem vivia no mundo do trabalho duro, da moradia precária, da exclusão racial e do acesso mínimo à política, a República não chegava como festa cívica. Chegava como notícia distante, depois como decreto, depois como polícia, imposto, papel, regra nova. O regime mudava, a sensação de distância do poder ficava. E é por isso que o título A República que o Povo Não Viu funciona tão bem. Porque o que não foi visto não é só o ato em si. O que não foi vivido foi a condição de fundador. A população brasileira, em sua maioria, não se reconheceu como autora daquele nascimento político. Assistiu, sofreu as consequências, aprendeu depois os símbolos. Mas autoria é outra coisa. Autoria exige presença real no momento da decisão. Em 1889,
Essa presença quase não existiu. O país mudou de rosto diante do espelho, mas quem segurava o espelho não era o povo. O problema é que golpes bem-sucedidos costumam tentar reescrever a própria origem. Depois que a República se instalou, ela precisou produzir uma narrativa de legitimidade. Precisou parecer não apenas vencedora, mas necessária. Com o tempo, símbolos, feriados, retratos oficiais, manuais escolares e discursos cívicos ajudaram a construir a sensação de que o 15 de novembro tinha sido uma virada natural do destino brasileiro. Só que, quando se volta aos registros e à interpretação de historiadores como José Murilo de Carvalho, o incômodo reaparece. A República Brasileira nasceu sem povo, em seu ato fundador, e passou décadas lidando com essa falta de chão democrático mais largo. Não é coincidência que a expressão "república que não foi" tenha ganhado tanta força. Ela aponta para a distância entre promessa e experiência concreta de cidadania. Nos primeiros tempos republicanos, essa fratura não desapareceu. O país entrou em rearranjos institucionais importantes, mas também encarou crises graves. A política econômica associada ao encilhamento, impulsionada no início da nova ordem por Rui Barbosa no Ministério da Fazenda, expandiu crédito e emissão monetária de forma intensa, produzindo especulação, instabilidade e uma crise que marcaria a jovem república. O que se vendia como inauguração de um tempo racional e moderno já chegava acompanhado de sobressaltos econômicos. Isso é importante para o roteiro porque tira a proclamação daquele lugar de solução limpa. A República não resolveu magicamente os impasses nacionais. Ela reorganizou o tabuleiro e abriu novas disputas, novos conflitos e novas decepções. No plano político, a exclusão continuou enorme. A Constituição de 1891 instituiu elementos centrais do novo regime, mas não produziu sufrágio amplo de verdade. O critério de alfabetização seguia barrando uma massa gigantesca de brasileiros. O Senado lembra que a Constituinte Republicana ocorreu com a ausência do povo, e estudos da Câmara mostram que o recém-instalado governo eliminou exigências censitárias, mas manteve a exclusão dos que não sabiam ler e escrever. Em outras palavras, o Brasil trocou a monarquia sem abrir de fato a praça política para a maioria. Isso ajuda a explicar por que a Primeira República seria tão marcada por arranjos oligárquicos, por acordos de cima e por uma democracia estreita. O nome era República. A prática ainda estava longe de ser popular. Tem um detalhe humano nessa história que costuma ser esquecido e que pode dar força ao teu vídeo. Enquanto líderes decidiam a forma do Estado, milhões estavam ocupados tentando viver. O ex-escravizado buscando trabalho e dignidade num país que o libertou sem reparar o passado. O soldado raso cumprindo ordens de oficiais que sonhavam com um protagonismo político. O pequeno comerciante tentando entender novas regras. A mulher pobre, invisível ao sistema político, sustentando rotina doméstica e econômica sem direito pleno de participação. O morador comum da capital olhando aquela manhã de novembro e percebendo que a cidade se movia, mas sem receber convite para decidir o seu rumo. Quando a grande história é contada só do ponto de vista de quem assinou decretos, perde-se o principal. A maioria vivia as mudanças como impacto, não como escolha. É por isso que chamar 1889 de golpe por trás da mudança não é exagero panfletário. É uma forma de devolver nitidez ao que realmente aconteceu. Houve mudança de regime, sim. Houve projeto republicano, sim. Houve desgaste real do império, sim. Mas o mecanismo imediato da ruptura foi militar, articulado por cima e pouco ancorado em mobilização popular direta. O Museu Casa Benjamin Constant, ao recuperar o episódio, repete o dado essencial. O próprio Aristides Lobo reconheceu a perplexidade da população. O Museu da República registra o 15 de novembro como golpe que derruba a monarquia sem participação popular. Quando fontes institucionais e interpretação histórica convergem nisso, a velha fantasia de uma festa nacional republicana começa a perder força. Talvez o traço mais brasileiro dessa passagem esteja justamente aí. Mudamos o regime antes de democratizar o pertencimento. Criamos uma nova moldura, sem redesenhar de imediato quem podia ocupar o quadro.
A República prometia romper privilégios herdados, mas entrou carregando privilégios antigos e inventando outros. Prometia cidadania, mas serviu durante muito tempo a uma cidadania curta, vigiada, filtrada. Prometia representar a nação, mas nasceu sem escutar a maioria dela. Quando se olha assim, 1889 deixa de ser apenas data cívica e vira pergunta incômoda. Quantas vezes o Brasil já mudou de forma sem mudar de dono? Talvez seja por isso que esse episódio ainda mexe tanto com a memória política do país. Não por saudosismo da monarquia, nem por fetiche republicano, mas porque ali aparece um padrão que volta em outros momentos da nossa história. A mudança chega primeiro ao palácio, ao quartel, ao gabinete, ao jornal influente. O povo vem depois tentando decifrar, adaptar-se, pagar a conta ou recolher os restos. A República de 1889 foi real, decisiva e transformadora. Só não foi a cena popular e democrática que muita simplificação vendeu por aí. Se esse tema bateu em você de um jeito mais pessoal, eu queria te pedir uma coisa diferente. Não só comentário de algoritmo. Me conta o que essa história te provoca. Na sua visão, o povo brasileiro já teve algum momento em que realmente participou da fundação de uma nova fase do país, ou quase sempre assistiu de longe enquanto poucos decidiram? Se houver uma memória de família, uma história de escola, uma lembrança de como você aprendeu o 15 de novembro, divide aqui com a comunidade. Às vezes o comentário mais forte não é o mais técnico. É aquele que mostra como a história foi contada para cada um de nós. E se você gosta de história narrada desse jeito, mais perto da tensão humana do que da fórmula engessada, se inscreve no canal e fica por perto. Não precisa fazer isso por impulso. Faz se você sentiu que vale a pena acompanhar uma conversa histórica que trate o público como gente inteligente, curiosa e viva. Me diz também que outros episódios você quer ver por aqui. Pode ser Império, República, revoltas, personagens esquecidos, bastidores que quase nunca aparecem. Esse canal cresce melhor quando cresce com as perguntas de quem está do outro lado. Então entra, puxa uma cadeira e deixa tua marca nos comentários.